Olá, está começando mais um programa Cidadania Mulher. Incluir o Senado de forma mais efetiva no debate sobre questões de gênero e na luta por uma sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos. Esse é o principal objetivo da Procuradoria Especial da Mulher do Senado. O órgão fiscaliza e controla o cumprimento de leis e de programas do governo relacionados à igualdade de gêneros e busca mecanismos legais e práticos de apoio às mulheres em todas as situações de vulnerabilidade. O trabalho é feito em parceria com os 3 poderes da República, a sociedade civil e também com instituições internacionais, como a ONU Mulheres. A Procuradoria da Mulher do Senado completa, neste ano, 10 anos. E eu converso agora com a nova procuradora, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que foi escolhida pela bancada feminina da Casa para exercer o cargo até março de 2025, não é isso, senadora? Até março de 2025, eu que já agradecendo aqui ao convite, Karen, da TV Senado, para a gente dar visibilidade à importância da Procuradoria da Mulher. Sim, a gente que agradece, senadora, e parabéns por ter sido escolhida. A senhora vai ser a 4ª procuradora da Mulher do Senado, né? Primeiro, qual que é a importância da Casa ter um órgão como esse? Olha, esse órgão tem uma importância fundamental. Por exemplo, a gente também cuida das mulheres que estão em vulnerabilidade por violência. É um local onde a gente encaminha para os órgãos responsável por quem responder. A gente trabalha junto, como disse, a sociedade civil, como você falou, a tudo, e a gente trabalha junto com o Ministério Público da Mulher, com todos os órgãos também, a Lei Maria da Penha, onde são executadas, a Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, eu estou pensando aí a gente fazer uma audiência pública junto com a CDH, a Comissão de Direitos Humanos, e também eu gostaria de dizer a importância desse órgão que trabalha também com a Secretaria de Transparência do Senado Federal, gente. Dizer que essa secretaria se une, que o Data Senado faz parte desse órgão e que já vem há quase 10 anos ou mais fazendo uma pesquisa sobre o índice de violência contra a mulher no Brasil. A cada 2 anos ele divulga, trabalho junto com o IBGE. Como o IBGE tem um prazo mais alargado para isso, essa secretaria se une a gente. Então, mais um dos papéis mais importantes da Procuradoria da Mulher é ver se as leis efetivas se estão sendo realmente efetivadas e também lutar por a inclusão das mulheres em tudo. Eu costumo dizer o seguinte: a Procuradoria da Mulher não pode a gente não estar em todos os lugares. Quando a gente consegue, por exemplo, uma igualdade salarial agora que foi aprovada na Câmara e que a gente espera que brevemente seja aprovada no Senado, tem tudo a ver com mulher. Quando a gente fala de mulher, nós falamos de mais de 52% da população brasileira. E a gente está se unindo à OAB Mulher, a toda a sociedade civil e mostrando para a população, Karine, que quando se fala num assunto, quando eu defendo mulher, eu estou defendendo, no mínimo, mais de 52% da população brasileira. Por isso, esse papel da Procuradoria, esse órgão, veio ajudar muito. Inclusive, eu quero trabalhar muito agora em conjunto com a Secretaria da Mulher da Câmara, porque se a gente se unir, a possibilidade de inclusão feminina em todos os setores é mais importante. E dizendo para mim, das principais funções, convencer as mulheres que venham para a política, mostrando às mulheres desse país que as decisões da vida de todos nós é política. Ter mais mulheres na política quer dizer que a gente tenha um retrato
mais fiel à realidade da população. As mulheres são mais de 50%, um pouco mais de 50%, né? Mais da metade da população brasileira. Então, trazer mais mulheres, que hoje a porcentagem é muito mais baixa do que isso, né? Por exemplo, hoje são 15 senadoras, né? Entre os 81 senadores, que é o recorde, né? Nunca teve tanta senadora, mas ainda é muito pouco, E né? o meu partido é um case, o meu partido PSD são 16 senadores e 6 mulheres, nunca teve. Isso é que me deixa muito feliz e orgulho. Lembrando o seguinte, as decisões são políticas e quando você tem 52% da população de mulheres e 15%, como foi falado aqui, de representatividade no Congresso Nacional, que tem uma importância fundamental, isso quer dizer que a população brasileira não está representada. Bom, e quais são as prioridades, quais são as pautas femininas ou outras pautas que, como a senhora explicou, não são de caráter feminino, mas interessam a toda a população, que vão ser prioridades? Já teve reuniões com a equipe da Procuradoria? Quais foram os destaques nessas reuniões? Nós estamos tendo reuniões praticamente todos os dias. Eu estou com a Procuradoria para ver a formação, como ela foi feita, para a gente cumprir exatamente. Agora, falar sobre prioridades, eu diria que além dessa pauta exclusivamente feminina, como teve 2 projetos meus que recentemente foram aprovados, que é aquela de não usar em legítima defesa da honra, não permitir penas alternativas para crimes contra as mulheres. Eu sei que a Lei Maria da Penha tem fornecimento de cestas básicas, mas outros crimes, muitas vezes, não é o feminicídio, mas deixa a mulher mutilada e seria uma pena bem branda com trabalho alternativo. Então, a gente não permitia. Esses 2 projetos de lei estão indo para a Câmara e eu espero que o mais breve possível a gente possa vê-los sancionados. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, nós, mulheres, precisamos estar no orçamento, na tributação, na segurança pública. Por que no orçamento? A gente precisa incluir as mulheres no orçamento brasileiro. A gente vê, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que é um apoio enorme para essas mulheres, são pouquíssimas no Brasil. Entendeu? O Rio Grande do Norte agora que vai ter um estado com 3,5 milhões de habitantes, por falta de recursos. Nós precisamos estar na segurança pública, porque quem mais paga o preço caro são as mulheres, inclusive porque nós temos 2 tipos de crime. O feminicídio que está dentro da sua casa e também a gente corre os mesmos riscos na rua, como os homens também. Quer dizer, a gente sofre essa violência 2 vezes, se você for ver. Por isso que nós precisamos lutar no orçamento. Pela educação pública, gente. Mas creches, quem paga o preço caro é a mulher, porque normalmente quem para de trabalhar porque não tem onde deixar o filho são as mulheres. A saúde são seus filhos. Quem leva 99%, eu sou médica, quem chega no posto de saúde ou no hospital pedindo socorro pelos filhos, são mulheres. Então, nós mulheres precisamos, por isso que precisamos de mais mulheres, para poder estarmos presentes em todas essas comissões. Porque eu digo sempre para as mulheres, por que vir para a política? Porque se faz necessário. Nós temos aqui o Congresso Nacional, onde tem servidores públicos que são dedicados a isso, não só na comunicação, como vocês estão vendo hoje, mas também em todas as partes. Nós temos, por exemplo, os consultores, todos os projetos de lei ou PEC passam pela consultoria, que são de servidores públicos. E dizer o seguinte, assim, por que a gente tem que estar aqui? Porque é nesse Congresso Nacional e também temos que estar na Assembleia Legislativa, no município, em todos os poderes. Mas aqui, mulheres brasileiras, a gente tem que olhar isso. Aqui é quem decide o seu salário. Aqui, esse Congresso decide com quantas horas homens e mulheres desse país vão trabalhar.
Aqui é quem diz com que idade vamos nos aposentar. Nós vimos uma reforma da Previdência agora que puniram literalmente as mulheres. Aumentaram 7 anos a mais de trabalho para poder se aposentar. Quando a gente sabe que no mundo inteiro já se revê isso, porque não tem nenhuma de nós mulheres que não tenhamos pelo menos 3 expedientes. E é uma coisa que a senhora tem dito, né, que as mulheres, as parlamentares, não são chamadas a opinar tanto sobre esse tipo de matéria, né, orçamentária, reforma tributária. Né? Normalmente mostra a gente mais, bota a gente mais para o lado social, que tem uma importância fundamental, mas nós precisamos estar nessa política de juros. Esses juros atingem principalmente mulheres também, porque, por exemplo, 400% ao ano de juros no cartão de crédito, o cartão de crédito não é supérfluo hoje. Com essa crise econômica, se usa o cartão de crédito para comprar medicamentos, para fazer sua feira, e você ser penalizada, extorquida, cobrando 400% ao ano. Eu tenho uma PEC, que estou pedindo o apoio das mulheres e dos homens também. Essa PEC, que é a 44, ela limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais, a 3 vezes a taxa Selic, que já é uma coisa altíssima. Mas isso não é inconstitucional, porque ela não interfere na política monetária do Banco Central. O Banco Central vai dizer a Selic, você imagina que é 13,75, que já é uma coisa, já é uma extorsão, 3 vezes, mas não é simples de passar. E eu tenho certeza, como se a gente tivesse com mais mulheres, tinha essa sensibilidade, porque mais de 50% das famílias brasileiras já são dirigidas e sustentadas por mulheres. E na área da saúde, como a senhora mencionou, né? A senhora sendo médica, vai haver mais prioridades para pautas de saúde feminina? Quais são algumas delas? Nós temos várias pautas para a saúde feminina. Aí, dando prioridade, quando a gente dá prazo para o câncer de mama, hoje eu estou com um projeto aí para ter um mês que a gente tem um olhar diferenciado para o câncer coloretal, que tem mais como prevenir, mais ou menos, e que já hoje é responsável pelos óbitos de mulheres praticamente igual ao câncer de mama. Eu quero que a gente que tenha um olhar não só para um outubro rosa ou só para o mês de março. Nós, mulheres, temos que estar presente na pauta das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional, dos municípios, durante todo o ano. E, senadora, os relatórios anuais de atividades da Procuradoria, eles servem para fundamentar a elaboração de propostas legislativas? Como é que é esse trabalho? A gente está vendo, como eu assumi há pouco tempo, eu estou vendo isso aí, como a gente formular, porque a Procuradoria ficou muito na questão da violência só. E a violência a gente já sabe, o papel dela é dirigir para os órgãos, Ministério Público, Delegacia de Mulher e esse tipo de coisa. Então nós vamos ter, porque a gente vai trabalhar junto, não só a Procuradoria da Mulher, junto com a Câmara, eu estou esperando que vai ter eleição da secretária agora, eleição na Câmara, para a gente unir, se for junto com a Secretaria de Transparência, entendeu? E o Data Senado, porque aí com isso a gente está unindo o BGE, a gente fala sobre tudo. Fome, quando a gente a pauta é fome, não tenha dúvida que o maior número de pessoas que estão com fome nesse país são mulheres e os seus filhos. Aí a gente sabe por que a gente tem que estar na educação cobrando mais recursos. Ninguém faz nada sem recursos. Ninguém faz educação, segurança pública, assistência social ou saúde. Eu sou da saúde. Então, o que é que nós temos que estar no orçamento? Esse orçamento não seja, como eles dizem, o cobertor é curto. Eu digo que o cobertor está com mais de 600 fios egípcios para 15% da população, quando 85% não tem direito a um lençol, nem que seja de poliéster. Eu não estou falando nem 100% algodão. Então, por que a presença
feminina e por que a gente precisa de apoio do executivo, do legislativo, do judiciário e dos homens, gente. A gente tem que fazer essa campanha como já existe no México, na Europa, He for She, eles por elas. Então a gente une, até porque não tem nenhum senador ou deputado que não tem uma mãe, uma esposa, uma filha, e a gente precisa da mídia para mostrar a importância da mulher. Eu digo, por exemplo, por que aquela preocupação da gente quando começou a CPI? A gente não tinha nenhum espaço de mulher, e mesmo sem ser membro, a gente ficava, nem que fosse no final, porque a gente sabia que as mulheres, quando se fala da saúde, a enfermagem foi quem pagou o preço mais caro desse país, que a grande maioria são mulheres, e uma grande parte de mulheres negras que são ainda mais punidas do que todos, e a gente viu morrer, e era um orgulho tão grande desses profissionais, a maioria mulheres, que mesmo botando em risco a vida dela, a dos seus familiares, eles não deixavam de prestar assistência. Então, é isso que eu chamo a atenção, mulheres presentes em todos os setores. Quando falta a creche, a mulher paga o preço. A gente sabe, por exemplo, que se o orçamento incluísse devidamente a educação, a gente tinha bem menos pessoas com fome, porque se a gente tinha uma educação de tempo integral, da creche até o 2º grau, evitava a violência, porque eu sei perfeitamente, não existe uma prevenção maior para a violência do que uma educação pública de qualidade em tempo integral. Porque dificilmente, eu costumo dizer, se os pais não adotam, porque não tem condições econômicas ou às vezes psicológicas, se o Estado não adota, que é um dever do Senado que eu digo do Estado brasileiro, desculpe aí, o crime adota. Senadora, e a Procuradoria, ela tem publicações e eventos permanentes também, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que é. Por exemplo, tem o Jornal Senado Mulher, né? Tem eventos programados, algumas palestras, cartilhas também que são publicadas, né? Tem bastante coisa lá. Quem quiser acessar o site vai encontrar muita coisa ali, muita publicação, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho. Olha, é importantíssimo essas cartilhas, porque vai chegar, a gente, por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha em miúdos. A gente sabe que essa violência contra a mulher e a educação, em miúdos que a gente distribui no ensino básico e fundamental, que é aquela, em miúdos tem os desenhos, as perguntas mais chatas, respostas, e isso ele já vem fazendo cartilhas importantes, inclusive para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que a gente sabe que o câncer de mama não tem prevenção, praticamente. O que a gente precisa é do diagnóstico precoce, que o tratamento precoce tem uma sobrevida imensa, já se salva muita gente, cada dia a ciência evolui mais nisso. E essas liberações, quanto mais livros, encartes, entrevistas, que eu quero várias vezes falar aqui sobre a Procuradoria, incluir o ganho das mulheres na Procuradoria para mostrar que é possível, mostrar esses exemplos de mulheres. Por exemplo, o meu estado, eu tenho Alzira Soriano, foi eleita a primeira prefeita eleita da América Latina em 1928, gente, quando mulheres não podiam nem votar. Como a Constituição do Estado dava essa brecha, ela se candidatou, só ela de mulher, e foi prefeita de Lages no meu estado. Então, a gente evidencia para mostrar que é possível. O que eu observo, o que dói às vezes na gente é, por exemplo, a gente não está nos locais de comando, e não é por falta de qualificação. Naqueles espaços que dependem dos processos seletivos, nós praticamente estamos igualando, mas nos locais de poder, você vai nesses tribunais, seja qual for, você só vê praticamente homens, e ali são decisões. Outra coisa que a gente tem que lutar,
esses 30% que a gente ganhou obrigatoriedade de ter de candidatas e agora no mínimo 30% de financiamento, certo? Mas o ideal seria cadeiras, como foi feito no México, na Argentina. Durante tantas legislaturas tem que ter vagas, cadeiras garantidas para mulheres. E depois desse período a gente não quer isso, a gente não quer privilégio, mas a gente quer dar esse impulso que foi tirado da sociedade, tirado da gente pela sociedade, que nos deixou sem ter direito a ler e a escrever. E a gente perdeu mais de séculos com isso. E agora a sociedade deve isso a gente. Durante 3 ou 4 legislaturas, a gente já tem PEC sobre isso. Teríamos cadeira e temos experiência de outros países. Depois disso, a gente já tinha se empoderado e que seguisse com as próprias pernas. Conseguir primeiro uma equidade, que a gente não esteja em desvantagem, né? Que as mulheres não estejam numa posição equânime, igualar, né? Os homens e as mulheres, para daí ter... Sabe, Karine, eu digo que eu sonho que a gente nem futuramente não precise de uma procuradoria da mulher, que não precisemos também de uma comissão mista de combate à violência contra a mulher, porque isso quer dizer que a gente está num estágio de equidade que a gente não vê nada disso, procuradoria de homens, quando a gente... eu queria dizer que eu sou uma mulher de fé, aquela fé que faz a gente acreditar, insistir, persistir, nunca desistir, que a gente pode chegar lá. E a senhora acha que as pautas femininas e a participação da mulher tem ganhado mais força desde que a Procuradoria Especial da Mulher existe no Senado? Melhorou, mas também nós tivemos um ganho grande, que foi conseguir uma cadeira no Colégio de Líderes, porque às vezes passava até 2 anos sem ter uma liderança. Por quê? Porque os líderes partidários, a grande maioria são homens. Uhum. Entendeu? Eu agora sou da liderança do PSD no meu estado, entendeu? A líder, mas isso é raro, a maioria são homens. Aí isso já dificulta, a gente tem que ocupar os espaços, gente, não vem nada gratuito. Eu costumo dizer que essa luta da gente é dia a dia e tem algo que nos empodera. Comunicação, informação é poder. Eu posso aqui aprovar diversas leis que nos favorecem. Se a gente não der visibilidade, não chegar lá na mulher que eu estou representando aqui, essa lei não vai ser efetivada porque nem ela tem conhecimento dos direitos que tem. E se a gente não correr atrás disso, não é ninguém que vai nos defender. E o que a gente luta aqui é por justiça. Nós não estamos querendo privilégios. Bom, senadora, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Cidadania Mulher e quero desejar muito sucesso em todas essas propostas que a gente comentou aqui durante o programa, no seu trabalho na Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Eu que agradeço, Karine, essa oportunidade que vocês dão e queria dizer que a TV Senado e a Rádio Senado, com essa pandemia, hoje eu chego em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, o pessoal diz que ouviu, seja a TV, a rádio, tem uns que dizem assim, e aí, doutora Zenaide, muita gente me conhece, doutora Zenaide, 30 anos como médica do serviço público, aí eu vi a senhora falando sobre isso, sobre a defesa do trabalhador, eu digo, gente, quando eu defendo a defesa do trabalhador, eu estou defendendo mais de 50% da população, no mínimo, embora a gente defenda todos. Alguém já me disse uma vez que se não fosse as mulheres, não sabia que Cristo tinha sido ressuscitado, né? As mulheres foi que voltaram lá e acreditaram nisso. Então, esse orgulho de ser mulher, eu agradeço isso muito a meu pai e minha mãe. Eles tinham um olhar diferenciado. Meu pai, eu tenho uma irmã com mais de 80 anos, minha mãe tem 95 anos, mas meu pai não tinha nem o primário, era um pequeno agricultor, 16 filhos, mas ele tratava homens e mulheres, que era uma coisa rara, mulheres naquela época era só para casar. Papai dizia que mulheres e mamãe tinham que se formar era fazer uma universidade para poder casar. Isso era uma coisa rara. Maravilha. Era uma coisa rara. E ele fazia de tudo para a gente estudar.
eu morei em casa de estudante, a gente levantava a cabeça, tinha que amadurecer mais cedo, era uma necessidade. Hoje a minha neta, eu tenho minha neta na minha idade, 14 anos, eu era presidente de um departamento feminino de uma casa de estudante de Caicó, que era uma cidade polo, que sempre nos ofereceu uma educação pública de qualidade. Eu nunca estudei em uma escola privada e passei no vestibular de medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Aí quando casei, fui transferida para o Rio Grande do Norte. Que bacana, senadora. Essa é uma história que a gente, ou seja, uma história de muita persistência, nada é fácil, mas a gente está aí para isso. E precisamos sim nos empoderar e não vamos conseguir se não for com informações. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.